Hello everybody, hello and welcome. Seja muito bem-vindo a mais um programa aqui na Rádio Flórida Brasil. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Júlia Monteiro. Esse é o English com Júlia Monteiro, então seja muito bem-vindo se esse é o seu primeiro dia aqui comigo. Aqui a gente tem aulas de inglês toda terça-feira, então com muito conteúdo legal, interessante do dia a dia. Então aproveite essa oportunidade para você poder aprender inglês ou aprender mais inglês ainda, se você já sabe alguma coisa. E para quem ainda não está me seguindo, eu tenho um Instagram também que eu ensino conteúdo. Todo dia eu posto conteúdo bem legal, interajo bastante com vocês também. Inglês com Júlia Monteiro. Para a gente aprender inglês, a gente precisa estar em contato com o idioma o tempo todo, né? O máximo de tempo possível. Então, tudo que você puder fazer em inglês, faça. Então aproveite essas aulas que são gratuitas, me siga lá no Instagram, assista filmes, música, todo o contato que você tiver com o idioma com certeza vai te ajudar, ok? A aula de hoje a gente vai aprender muito vocabulário. Pode passar o nome da nossa aula, por favor, Diego. A gente vai falar sobre describing people, então a gente vai falar muito sobre vocabulário, você com certeza vai aprender várias palavras legais, palavras novas. E o foco desse vocabulário, desse conteúdo, vai ser para descrever pessoas. Então, descrever tanto personalidade, quanto descrever a aparência física das pessoas e falar também sobre sensações, sentimentos, coisas que vocês estão sentindo na hora, né, em algum momento. Então, tudo ali com bastante vocabulário. Então, olha só, tá aparecendo os temas da aula de hoje. Então, feelings and emotions. Muitos adjetivos para vocês, então, descreverem feelings, sentimentos e emotions e emoções. Describing people's personality, então a personalidade das pessoas. Esse apostrophe S que a gente tem em English chama-se genitive case e ele é usado para indicar posse. Então, people's personality significa personalidade das pessoas. Então, você vai também aprender vários adjetivos para você poder descrever a sua personalidade ou a personalidade de alguma outra pessoa. Describing appearance, então aparência física das pessoas. E, como sempre, idioms, que são as expressões idiomáticas que eu sempre trago aqui nas aulas, porque é fundamental a gente conhecer as expressões do dia a dia. E é importante a gente saber que a gente tem que aprender aos poucos, não adianta tentar decorar um monte de uma vez, porque você acaba absorvendo muito pouco disso. Então é mais eficaz se você aprender um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia, e com certeza tem que praticar tudo que vocês estão vendo aqui hoje na aula, que vocês vão ver, que vocês aprendem aí no dia a dia, em qualquer lugar. Se vocês não colocam em prática, acabam esquecendo. Isso acontece com qualquer coisa que a gente aprende, com qualquer pessoa, né? Então, aprendeu alguma coisa, faça anotações, olhe essas anotações depois e pratique. Na aula de hoje seria muito legal se você que está aí assistindo tivesse um caderninho aí do lado, um lápis, algum lugar que você possa anotar todo esse vocabulário que vocês vão aprender, porque com certeza você vai querer lembrar dessas palavras depois, e aí você pode voltar nessas anotações para realmente aprender e praticar e consultar, né, quando você quiser usar, ok? Então vamos lá, vamos começar. A gente vai começar falando então sobre feelings and emotions, né? Então a gente vai focar essa parte da aula. Pode passar, por favor, Diego. Tem uma lista aí com várias palavras que a gente, obviamente, são só exemplos, como eu sempre falo aqui nas aulas. Eu trago alguns exemplos, ainda mais vocabulário, é um infinito de palavras, a gente nunca conseguiria esgotar tudo em tão pouco tempo. Então o foco é para falar sobre feelings and emotions. E são algumas palavras dentro de um universo aí de possibilidades que vocês com certeza vão encontrar, ok? Então, olha só, a gente tem algumas, eu vou explicando o que elas significam. Prestem atenção na pronunciation, na pronúncia, tenta repetir aí de casa, ok? É muito importante que você repita mesmo, repete em voz alta, para você ouvir como eu tô falando, tentar falar igual e anota, ok? Tenta anotar também do lado o significado, que é para você não esquecer depois. Então, a primeira, relieved. Relieved significa aliviado, né? Então, quando você se sente aliviado porque alguma coisa deu certo ou porque alguma coisa não aconteceu de ruim que ia acontecer, então, relieved, relieved. E a pronúncia desse finalzinho, que é o ED, ela é a mesma daqueles verbos no passado, aqueles verbos regulares que a gente coloca ED também.
Se você está me acompanhando aqui em todas as aulas, eu já expliquei sobre isso na aula que a gente falou sobre o passado simples, o simple past. Eu falei sobre a pronúncia dos verbos no passado, como pronunciar esse ED, que ora tem som de T, ora tem som de ED mesmo, e tem hora que ele só tem som do D. E aí existe uma regrinha, né, então não é do nada, não é uma palavra a gente fala assim, a outra a gente fala de um outro jeito, não existe uma explicação. Se você perdeu essa aula, me manda uma mensagem no Instagram, Inglês com Júlia Monteiro, eu vou explicar para você direitinho onde que você vai encontrar essa explicação, inclusive tem lá no meu próprio Instagram também, tem um vídeo dedicado para isso, para explicar sobre essa pronúncia dos verbos no passado. Então aqui a gente vai seguir a mesma regra, né? Então você precisa ver a terminação da palavra para ver como que você pronunciaria, ok? Relieved. Vamos para a próxima. Frustrated. Pode deixar aí mesmo, Diego. Frustrated. Então, frustrated é muito parecido com o português, então é frustrado, ok? Frustrated. Furious. Furious. O que significa furious? Muito parecido também. Tem muitas palavras que são bem parecidas com o português, né? A gente, nesse caso, a gente presta bastante atenção na escrita, no spelling e na pronúncia, para você pronunciar direitinho. Esses adjetivos que terminam com O-U-S, que é o caso desse, furious, é o terceiro que está aparecendo aí na primeira coluna para vocês, a gente vai sempre pronunciar assim, ó, us. Então, furious, us. Tem bastante gente que acaba pronunciando errado, fala com uma pronúncia de O's, né? Então, furious, mas não é assim que a gente deve falar. Furious, furious, furioso, very, very angry, ok? Shocked, shocked, ok? Chocada, I'm shocked, right? Shocked, quando você tá chocada com alguma informação, com alguma notícia, com alguma coisa que aconteceu. Então, a gente diz shocked. E olha, essa palavra começa com SH, que é SH. E aí é som de sh, ok? A gente diz shocked, shocked. E aí o ED vai ser pronunciado como T, ok? Tem que assistir aquele vídeo se você não viu ainda, para saber por que que eu tenho que pronunciar como T, esse ED. E aí a gente tem puzzled, puzzled, que significa intrigado, alguma coisa que você não está entendendo direito, que você está cismado. Então você diz puzzled, tá meio confuso, ok? Até porque a gente tem aquele jogo, né, puzzle, que é o quebra-cabeça, que é de montar mesmo. Então você fica ali olhando e vai procurando e às vezes não sabe direito, fica confuso se essa peça é aqui ou se é ali. Então lembra do jogo para você lembrar do adjetivo. Então quando você estiver meio confuso sobre alguma coisa, you are feeling puzzled, puzzled. Ok? A gente tem bored, bored, que é mais comum, né, no inglês, assim, que as pessoas normalmente escutam mais, ainda mais para quem ainda fala o inglês mais básico, com certeza já ouviu a palavra boring, né? Boring, então chato. Essa palavra bored, na verdade, só tem a terminação diferente. O boring é com ing e aqui a gente tem bored com ed. Qual que é a diferença então dos dois? Não tem uma tela específica sobre isso, né? Eu não vou focar exatamente nisso, mas eu acho importante trazer essa informação de uma maneira breve para vocês. Então, quando a gente tem o adjetivo com a terminação em ing, é a nossa opinião sobre alguma coisa. Então, eu olho para um livro e falo, this book is boring. Então, esse livro é chato. Agora, se eu estou dizendo sobre uma sensação minha, sobre uma emoção minha, like, I'm feeling bored now. Então, eu estou dizendo que eu estou me sentindo chata? Não, eu estou me sentindo entediada, ok? Então, é o que está causando em mim. Então, bored significa entediado. Boring significa chato, ok? É o que você acha sobre alguma coisa ou sobre alguém. Então, seguindo, isso acontece com vários outros adjetivos, inclusive com esse próximo. Então, worried. Olha a sua pronúncia, a gente diz worried, que significa I'm worried, like he hasn't come home. Ele não chegou em casa ainda. I'm worried. Eu estou preocupada. So this is a worrying situation. Então essa situação é preocupante. Então se eu colocar o ing nesse worry, se eu tirar o ed e colocar ing, aí a palavra vai ser preocupante. Então worrying, preocupante. Worried, preocupado ou preocupada. E vai repetindo junto aí. Worried.
worried. Surprised, surprised. Então, lembra mais uma vez que a gente está falando sobre as nossas emoções. Surpreso, I'm surprised, surprised. E também daria para colocar o ing, surprising. So, this is very surprising. Isso é surpreendente, ok? Olha só a diferença. Surpreso, I'm surprised. And this is surprising. Isso é surpreendente. Scared, I'm scared. Eu estou assustada, scared. Angry, angry. Não confundam angry, que significa bravo, ok? Com hungry. Olha só a pronúncia. Hungry é quando você está com fome. Angry é quando você está bravo. E aí a gente até tem uma palavra, tem isso no meu Instagram também, tem um vídeo que eu explico que existe uma palavra que foi formada exatamente por conta da junção dessas duas palavras. Então, angry, bravo, hungry, com fome. E aí a gente tem a junção das duas e vira hangry, que você escreve nada mais que esse angry, que tá parecendo com H. Sabe aquela sensação de você tá irritado já de fome? Pois é, a gente tem uma palavra para isso em inglês. Então você diz que você está hangry. I'm hangry right now. Então eu tô irritada, tô nervosa, brava de tanta fome que eu tô sentindo, que é bem comum, né? Muita gente se sente assim, inclusive eu me sinto assim. Então, angry significa bravo. Confident. Confident. Estou bem confiante, ok? Que alguma coisa vai dar certo. Confident. Excited. Excited significa animado. Animado com alguma coisa. Feliz, assim, com alguma coisa que está acontecendo, que vai acontecer. Então, excited. E ó, mais uma vez, só voltando ali rapidinho, aqui também dá para colocar o ing, então eu posso falar que alguma coisa é exciting. Se eu colocar o ing, alguma coisa vai ser legal e, assim, uma ideia boa, né, animada. Exciting, ou então excited. E aí, tired, I'm tired now. Tired significa cansado. Olha só a pronúncia, tired, tired. Se eu disser tiring, eu digo que alguma coisa é cansativa, ok? So I don't like that movie because it's kind of tiring. Eu não gosto daquele filme porque é meio cansativo, ok? Olha a diferença. But now, at the moment, I'm tired. Eu estou cansada. Or, I'm not tired at the moment. Hopeful. Hopeful significa cheio de esperanças. Esse sufixo full significa cheio. Então, hope significa esperança. If you are feeling hopeful, se você está se sentindo hopeful, você está cheio de esperança. Agora, ali do ladinho a gente tem o sufixo less, que aí significa sem, without. Então, se você diz hopeless, significa sem esperança. E isso se aplica para vários outros adjetivos, não é só esse, ok? Então lembra disso. Se você acrescentar, claro que não é em qualquer adjetivo que você vai poder acrescentar isso, mas adjetivos que você tem esse final com full significa cheio de alguma coisa. Less significa sem, ok? Regretful, olha só, o full. Então regret. Regret significa arrependimento. Então, if you are feeling regretful, você está cheio de arrependimento, você está arrependido de alguma coisa que você fez. So, regretful. Tá repetindo aí junto comigo? Vai repetindo. Determined, determined. Bem parecido com o português. Então, determinado, né? Você está determinado a fazer alguma coisa. You are determined to do something. Annoyed. Annoyed significa incomodado, irritado com alguma coisa, ok? For example, I'm annoyed because he's annoying me. Então eu tô irritado porque alguém está me irritando, né? Então annoy é um verbo também que significa irritar, cutucar, provocar, ok? Embarrassed. Embarrassed. Olha só que a pronúncia desse D é com som de T também. Embarrassed, que significa envergonhado, né? Alguma situação que não foi muito legal e aí você fica com vergonha. So, embarrassed, ok? Então, aí uma lista enorme de
adjetivos que você pode usar para descrever o que você está sentindo e as suas emoções. Então, Diego, pode mudar para aparecer aí a pergunta? Então, tenta responder agora você aí que está assistindo. How are you feeling today? How are you feeling today? Olha de novo essas palavras, né? Tenta escrever ou repetir para você mesmo. How are you feeling today? Are you feeling angry? Are you feeling relieved, frustrated, worried? How are you feeling today? Né? Se você está do lado de alguém, se você está assistindo essa aula com alguém, pergunta para essa pessoa também, how are you feeling today? Né? How are you feeling today? Então pergunta, que é legal, você está praticando quando você pergunta também. E não tem jeito, a gente quando está aprendendo alguma coisa, não adianta a gente achar que só ouvir, né, só ver como vocês estão fazendo a aula e não fazer nada com isso que vai bastar. É bobeira, vocês acabam perdendo um tempo ali, né, de que vocês estão investindo de estudo e não vai aprender da mesma forma que aprenderia se estivesse praticando também. Então, responde aí, how are you feeling today? Escreve, repete, tenta pensar em outras palavras, tenta pensar, how were you feeling yesterday? Como que você estava se sentindo ontem, ok? So, today I'm feeling frustrated. Yesterday I was feeling determined to do something. It didn't work out, so today I'm feeling frustrated. Né? Tenta criar algumas coisas aí na sua cabeça. Então eu disse que ontem eu estava me sentindo determinada a fazer alguma coisa, não deu certo, então today I'm feeling frustrated. Então hoje eu estou me sentindo frustrated. Vai brincando aí com as palavras para você realmente poder se apropriar delas. Quando a gente aprende muitas palavras de uma vez, mesmo a gente entendendo, a chance da gente absorver todas elas, se todas elas forem palavras novas, né, para você, se você não conhecia nenhuma delas, a chance ela não é grande, ela é pequena de você aprender tudo. Mas quanto mais você praticar, quanto mais você escrever, repetir, copiar, retomar essas palavras depois, mais chance você tem de realmente aprender um número maior de palavras, ok? Então, how are you feeling today? Já respondeu? Então, vamos agora mudar um pouquinho o foco. Agora a gente vai ver outros adjectives para falar sobre personality. Pode mudar pra gente, Diego, por favor. Então, vocês vão ver mais uma lista de palavras aí. Hoje a gente está aprendendo um monte de vocabulário, mas agora são palavras para a gente falar mais sobre personality, para falar sobre a personalidade de alguém ou a sua personalidade mesmo, ok? São adjetivos também, inclusive você pode usar esses adjetivos para falar muitas vezes sobre feelings, emotions, para falar sobre essas emoções, né? E vice-versa, não tem problema, tem adjetivos que se aplicam para as duas situações. Então vamos lá. Curious, curious. Olha só aquele final, lembra que eu comentei? A gente teve um adjetivo na outra tela, né? Que era, deixa eu ver, furious. Então, é a mesma terminação, O-U-S. E aí a pronúncia é us, ok? Us. Curious. Então, curioso. Adventurous. Adventurous. Adventurous vem de adventure. Então, uma pessoa que é adventurous likes adventure, ok? Are you an adventurous person? I am. Impolite. Impolite ou então polite. Se você adicionar esse prefixo am, aí ele é um prefixo de negação. Então, o que significa polite? Polite significa educado. Não educado de educação, de ter estudo. Educado no sentido de boas maneiras. So, you say thank you, please, excuse me. Ok, you know how to behave. Você sabe se comportar. Então, isso é polite. Agora, se você disser impolite, se você acrescentar esse prefixo am, né, IM, aí é um prefixo de negação. Aí você está dizendo mal educado, ok? Não é polite. So, impolite, uma pessoa mal educada. Generous. Mais uma vez, ó, repete junto, presta muita atenção nessa terminação O-U-S. Generous, uma pessoa generosa. Generous. Patient, ou então impatient. Mesma coisa, tá com o prefixo am. A gente não tem só esse prefixo de negação em inglês, a gente tem outros, ok? Mas esse tá aparecendo aqui para vocês agora nesses dois exemplos. Então, patient, paciente, né? Uma pessoa que tem bastante paciência. Impatient, não tem paciência, então é o prefixo de negação. Intelligent, intelligent, não precisa nem explicar o que é, né? Selfish. Selfish significa egoísta, ok? So, somebody who is selfish é egoísta.
Agora tem duas palavrinhas que bastante gente sempre confunde. Ontem no meu perfil, no Instagram, eu até fiz um quiz sobre adjetivos e eu perguntei, né, vocês confundem essas duas palavras, que são as próximas que estão aparecendo na lista? E assim, a maioria respondeu que sim, que confunde, porque de fato são palavras que às vezes a gente até sabe o que significa, mas a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Como que você pode resolver isso? Assim, dedicando e praticando bastante, né? Coloca essas palavras em uso, coloca elas em contexto bastante, né? Forçadamente no começo, para você praticar mesmo, que depois acaba vindo mais naturalmente. Então são elas: sensible and sensitive. Sensible, sensitive. São dois adjetivos. A questão é, sensible parece sensível, mas não é, é o contrário, ok? Então, sensible é sensato, uma pessoa sensata é sensible, ok? Sensível, em inglês, que easily hurt, né? Uma pessoa que, poxa, sente muito, mais chorona e se sensibiliza mais com as situações, a gente diz que é sensitive. Sensitive. So, are you a sensitive person? Are you a sensible person? Vai falando essas coisas, vai praticando dessa forma para você ir aprendendo mesmo. Optimistic e pessimistic. Are you an optimistic or a pessimistic? Você é otimista ou pessimista? Então, optimistic, pessimistic. Ill-tempered. Ill-tempered. Então, ill-tempered significa mal-humorado. Are you ill-tempered? Are you always ill-tempered? Because sometimes everybody is a little ill-tempered, né? De vez em quando todo mundo é um pouco mal-humorado. But are you always ill-tempered? Você é sempre mal-humorado? É isso que eu estou perguntando. Então, ill-tempered, mal-humorado. Aí a gente tem a terceira coluna que a gente está começando agora, naughty. Naughty, a gente usa até mais, né? Principalmente com crianças, porque significa criança levada, sabe? Aquela criança danada, levada, disobedient, né? Desobediente. Ou seja, parece que eu estou descrevendo meu filho aqui, estou brincando, mas é mais ou menos isso. Naughty, criança levada is a naughty child, ok? Naughty, você fala naughty, vai repetindo. Loving, a loving person, uma pessoa carinhosa, amorosa, ok? My son is naughty, but he's loving too. Então, meu filho é levado, mas ele é bem carinhoso. Energetic, energetic significa enérgico, ativo, né? Full of life. Talkative. Talkative is a person who likes talking, who likes having conversations. Então, talkative é uma pessoa que adora conversar. Smart, esperto, smart, que é bem parecido com clever também, que não está aqui na lista, mas é uma outra palavra legal. Tem muitas e muitas outras palavras, né? Aqui são só realmente alguns exemplos de palavras comuns que aparecem aí no dia a dia, mas obviamente tem muitas outras. Friendly, friendly, olha só, fácil também de imaginar, pelo menos, né? Então, friend, amigo. Friendly, what is a friendly person? A friendly person is a person who likes to be around friends, makes friends easily. Então, uma pessoa que gosta ali de estar rodeado de amigo, que faz amigo com facilidade, ok? E aí a gente tem a última coluna aqui dessa tela, reserved, reserved. Então, somebody who is reserved is a person who doesn't like talking too much, likes to be alone. Então, essa pessoa ela não fala muito, não tem muitos amigos, é uma pessoa mais reservada, reserved, ok? Sociable, olha a pronúncia dessa palavra, sociable. Sociable vem de social, social, social. Sociable é uma pessoa sociável, ok? Também gosta de estar ali sempre com bastante gente. Funny, funny, acredito que a maioria já saiba o que significa, engraçado, funny. Jealous, jealous significa ciumento, jealous, ok? Are you jealous? Are you jealous? Anxious, olha, todas elas com aquele finalzinho do O-U-S, para você praticar bastante a pronúncia, hein? Anxious, ó, bem diferente, né, a pronúncia dessa palavra se a gente for levar em conta como ela é escrita. Anxious significa ansioso, ansioso, então you feel anxious about something. So tomorrow I have a test and I'm anxious already. Então amanhã eu tenho uma prova e eu já tô ansiosa, ok? Anxious. E a última que está aparecendo aqui é moody.
Moody, mood é humor também, né? Como a gente tem ali o ill-tempered, que vem de temper, que também é humor, só que ill-tempered é mal-humorado. Moody significa que changes mood frequently, então é uma pessoa instável, vamos dizer assim. Eu não sei exatamente uma palavra em português, mas é uma pessoa que assim, ora tá mal-humorada, ora tá bem-humorada, vai mudando de humor com uma certa frequência, ok? Então é isso, agora vamos pensar então, tenta se descrever, coloca a pergunta pra gente, Diego, por favor, ok? How would you describe yourself? Então vocês estão vendo aí um monte de adjetivo, vários adjetivos. Tenta agora parar um pouquinho, think about yourself, about your personality. How would you describe your personality? How would you describe yourself? Are you a generous person? Are you curious? Are you loving? Are you reserved? Are you sociable? Ok? Aí depois tenta pensar também em alguma outra pessoa, tenta pensar no seu marido, na sua esposa, namorado, filho, mãe, não importa, alguma pessoa, um best friend. E try to describe this person's personality, né? Tenta descrever a personalidade dessas pessoas também. Tenta até fazer isso como homework da nossa aula, né? Então, escreve ali depois que você tem que descrever a personalidade de 3 pessoas para você poder realmente praticar esse vocabulário novo. Espero que você tenha feito anotações. A aula sempre fica gravada por 24 horas. Na verdade, ela fica gravada sempre, né? Só procurar que você encontra. Então, se você não teve tempo de anotar essas palavras, fica tranquilo que você consegue anotar depois. Mas é importante que você tente praticar mesmo. Se você tiver dificuldade para encontrar a aula depois, manda uma mensagem para mim, Inglês com Júlia Monteiro. Eu vou ter vai ser ótimo poder te ajudar, ok? Agora a gente vai entrar então em physical appearance. A gente vai começar então a descrever a aparência das pessoas, né? Pode passar para o próximo, por favor. Então, a gente ainda está falando sobre descrever pessoas, agora a gente não vai ter muito vocabulário, não são mais essas listas de vocabulário, mas eu vou trazer algumas categorias, alguns aspectos que a gente usa normalmente para descrever a aparência física das pessoas. Então, você pode descrever a idade, age, né? Quando às vezes você não sabe exatamente quantos anos alguém tem e você vai falar aproximadamente, você tem algumas formas de fazer isso em inglês. Então, olha só. Age, you can say that somebody is young, somebody is old, então uma pessoa é jovem, uma pessoa é mais velha, middle age, então jovem, né, adulto, então middle age. Então quando você não sabe exatamente, você pode falar de uma maneira mais ampla, ou você pode especificar um pouco mais ainda, mesmo sem ser muito específico, sem ser exato, né? Então, por exemplo, eu pergunto para você, how old is your uncle? Quantos anos tem o seu tio? E você não sabe exatamente. Aí você pode dizer assim, he's in his 50s. He's in his 50s. Que número que é 50? 50 é 50. Então, se você disse he's in his 50s, você está dizendo, ele está nos 50, ele tem uns 50. É como se a gente falasse assim em português. Ou você pode falar, he's about 50, he's about 53, he's about 55. Isso para qualquer pessoa. Se você estiver falando sobre uma mulher, so how old is your mom? How old is your mom? E você não sabe exatamente, né? Vamos imaginar que você não sabe ao certo. Você pode dizer, she's about 65. Então ela tem uns 65, or she's in her 60s. Olha só, she's in her 60s. Por quê? Porque her é o possessivo para ela. Então, she's in her 60s. Mas quando tá falando dele, he is in his 50s, 40s, 30s, 20s. I'm in my 30s, ok? Eu estou nos meus 30, então na casa dos 30, né? Não estou dizendo exatamente quanto, mas na casa dos 30. A gente também usa essa expressão em português. Então, para falar de idade quando você não sabe exatamente quantos anos é, você pode falar de alguma dessas maneiras, ok? E aí você pode descrever height, né? A altura. Então, somebody can be short, a pessoa pode ser short, very short, medium height, então nem alta nem baixa, é medium height, ou você pode dizer que é tall, very tall, ok? So, short, medium height, tall, short, medium height, tall, ok? Isso para falar de altura. Depois, no finalzinho, quando eu terminar de descrever quais são, assim, as possibilidades para descrever alguém,
eu vou descrever duas pessoas, very special people today, ok? For you, para dar um exemplo. Vou descrever duas pessoas bem especiais para dar um exemplo para vocês. E a gente também pode falar se alguém é slim, vou falar sobre essas palavras, slender, in shape, big, chubby, e aí tá aparecendo em vermelho para vocês, thin, skinny, fat. Quando a gente vai descrever alguém, é sempre muito delicado, né? Em qualquer língua a gente falar sobre o peso dessa pessoa. Então, eu acho que a gente tem que evitar. Na verdade, não precisa, né? A gente não precisa ficar falando sobre o peso de alguma pessoa. Mas a gente está falando sobre estudar inglês, aprender inglês. Então, para a gente saber isso em inglês, é bom a gente ter ciência que existem algumas palavras que, do mesmo jeito que em português, são palavras que a gente deve evitar. Então, o que está em vermelhinho são palavras que você deve evitar, porque acaba sendo rude, né? Acaba sendo um jeito meio grosseiro, invasivo. Não é muito legal de chamar alguém de thin, né? Thin é magro, mas dá a ideia de muito magro. Skinny, mesma coisa, skinny. E fat, né? E mesma coisa em português, a gente também não deveria chamar ninguém na hora que está descrevendo de gordo, gorda, muito magrelo, é como se fosse um magrelo, sabe? Esse thin, skinny. Então vamos evitar essas. A gente tem outras possibilidades. Então, magro, né? Você quer dizer que a pessoa é magra? Você pode falar slim, slim, olha a pronúncia, a gente tem M, tem que fechar a boca no final da palavra, então slim ou slender. Slender, que seria como um esbelto, né? Enfim, magro também. In shape, tá em forma. Ah, she's in shape, né? In shape, em forma. Agora, se você quer falar sobre alguém que é grande, ao invés de falar fat, a fat guy, he's a big guy, né? Usa a palavra big. É a mais comum, é tão fácil, né? Um adjetivo que a gente conhece, com certeza, usa big ao invés de fat, ok? So, big. E se você procurar no Google, e com certeza, né, já deve ter visto em alguns lugares, você tem outras palavras também para falar fat, né, que a gente acha que, então eu não falo fat, mas então eu posso falar chubby. Não deve falar, a não ser que você esteja falando de um bebezinho, né, então você tem um baby ali mais gordinho, então mesmo em português você fala, ai que bebê gordinho, não é um problema, né, de uma maneira geral. Então em inglês você pode falar chubby, mas lembra, ó, tá em parênteses aqui, baby, não vai chamar a big guy de chubby, né, um adulto de chubby, porque não vai ser legal, vai pegar super mal, mas para um bebê pode falar chubby sem problema. Então, repete comigo as palavras, slim, slender, in shape, big, olha só, big, não é big, é big, e chubby, ok? Vamos lá então, Diego, pode passar para a próxima tela, por favor. Agora a gente vai descrever então eyes and hair, ok? So, eyes, super simples, você na verdade vai falar color e depois falar eyes. So, she has black eyes, I have brown eyes, he has blue eyes, ok? Então, black, blue, green, brown e aí, eyes. Hair tem várias palavras, não são só essas, mas trouxe essas. Vocês podem falar sobre o comprimento do cabelo, so a hair can be short, medium length e long, ok? So, my hair is medium length, ok? Medium length. Então, não é nem curto, nem muito longo. Because I had a haircut, because my hair was long yesterday. Então, medium length. E aí você pode falar do style, do estilo do cabelo. So, if the hair is straight, se o cabelo é reto, não é assim que a gente fala em português, tenho certeza. Straight, wavy, ok? Ó, mais fácil você seguir o gesto aí da minha mão. Não confie tanto nas minhas traduções, porque às vezes é difícil a gente lembrar exatamente como a gente fala em português. Wavy, eu acho que a gente diz cabelo ondulado, né? E curly hair, ok? So, wavy e curly, straight. E aí a gente fala color também. Então, black, brown, castanho, né? Castanho, a gente fala brown. Red, que é ruivo, ok? Blonde, que é loiro, não é yellow hair, ok? She has yellow hair. No, she has blonde hair. E gray, grisalho, ok? Importante, tá aparecendo aí para vocês dentro, do ladinho do hair ali, bald. O que significa bald? Significa no hair. So you say, he is bald. Você está dizendo que ele é careca, ele não tem cabelo, ok? Bald. Então vamos lá. If you look at my hair, I have medium length, straight, brown hair, ok?
Você mantém essa ordem na hora de você descrever. Então, primeiro fala o comprimento, depois fala o style e depois fala a color. So, I have medium length, straight, brown hair, ok? My husband has short black hair. Quando é short, você normalmente não vai falar sobre o style. Você pode dizer, não tem problema. But my husband has short black hair, ok? Então, tenta descrever o seu cabelo agora, ok? O cabelo de alguém, para você praticar, right? E aí, vamos para a próxima tela, então. No finalzinho, eu vou descrever duas pessoas para mostrar para vocês em prática como que a gente junta tudo isso, né? Como que a gente descreve tudo. Então, mas agora, já que a gente está falando sobre vocabulary, né? Sobre adjetivos, a nossa aula tá ali cheinha de palavras novas. Alguns adjetivos agora bem legais para você falar sobre alguém, sobre a aparência de alguém, a beleza de alguém, né? Então, expressing your opinion about somebody's appearance. Então, adjetivos que você pode usar para descrever alguém, tipo, wow, you're beautiful, ok? A gente às vezes acaba ficando tanto naquelas palavras mais básicas, mais simples, então good, bad, beautiful, ugly, e acaba não saindo muito disso, né? E aí fala, mas o meu inglês não evolui, eu não consigo melhorar, mas por que não arrisca, não vai atrás, não pratica quando aprende? Então, bota em prática para você conseguir aprender, ok? Então, olha só, você pode falar que somebody is gorgeous. Olha só que palavra legal, olha o final dela, us, ok? Gorgeous. Gorgeous is just like wonderful, amazing. Então, maravilhosa, ok? Stunning. Todas elas, muitas palavras são parecidas, inclusive em português, né? Não se preocupe muito com a tradução em si, só pensa se é muito legal ou não, muito bonito ou não. Então, stunning, wonderful. Beautiful, todo mundo conhece, né? Mas olha só a pronúncia, olha como é que escreve. Muita gente acaba escrevendo errado essa palavra. Beautiful. Handsome. Handsome é como beautiful, mas é mais comum a gente usar handsome para homens, ok? So, beautiful, handsome. Good looking, ele é good looking, é bonito, é um tipão. Good looking. Attractive, very attractive. Atraente, charming significa charmoso, ok? So a charming guy, a charming woman, né? Um cara charmoso, uma mulher charmosa. Head turner, olha só que legal essa palavra, olha o que significa head, cabeça, turner, né? Então é um head turner, é de virar a cabeça, sabe? Aquela pessoa super bonita que faz você virar assim para continuar olhando. So you can say that somebody is a head turner. So that woman is so pretty, she's a head turner. Ela é tão bonita que ela é uma head turner. Não acho que a gente tem alguma coisa equivalente em português. Então, tenta entender a ideia. Head turner, very, very beautiful. Adorable, adorável, linda. Lovely, encantadora, né? Linda também. São todos para falar quando é muito bonito. Pretty, que é linda também. E wonderful, amazing, gorgeous, pretty e várias outras, elas têm significados parecidos, ok? Então, olha só quantas palavras legais para você escapar, né? Para você fugir um pouquinho do beautiful. You were beautiful. Né? Você está olhando para alguém, quer elogiar, tenta usar outras palavras, né, que vão causar mais impacto e é mais legal para você não ficar ali naquela mesmice, né? Ok? E agora sim a gente vai descrever, vamos colocar tudo isso em prática. Eu vou descrever two wonderful people, ok? Two very special people, então duas pessoas maravilhosas e muito especiais para mim, que é para dar o exemplo para vocês. Diego, pode mudar, por favor? Então, tem a foto aí of my daughter, that's Livia, ok? E eu fiz um texto bem curtinho, mas descrevendo a Lívia para vocês poderem ver tudo isso que a gente está usando, né? Mas sobre ela no caso. Então, Livia is 9 years old and tall. Aqui eu não tô falando about 9, nem nada aproximado, porque de fato eu sei qual é a idade dela. So, she's 9 years old and tall. She has long, straight brown hair and big brown eyes. She's very smart, talkative and curious. Sometimes she's lazy and a bit impatient. Então, olha só. Estou dizendo que ela tem 9 years old, she's tall, she has long, straight brown hair and big brown eyes.
She's very smart, ela é muito esperta. Talkative, so she likes talking. And she's curious, e ela é curiosa. Sometimes she's lazy. Lazy não estava na lista, mas é mais uma palavra que é bem comum também, acredito que todo mundo conheça. So she's lazy sometimes, às vezes é preguiçosa. Who isn't, right? Quem não é preguiçoso às vezes. And a bit significa um pouquinho. And a bit impatient. E às vezes é um pouco impaciente, ok? So that is Livia. E aí tá um parágrafo para você poder usar, inclusive, como exemplo. Vamos combinar lições de casa aqui de vez em quando. A lição de casa, homework que você vai ter hoje, depois da aula, é de escrever, fazer um parágrafo para descrever alguém. Ou até melhor, 2 parágrafos. Um você descreve você mesmo e um outro parágrafo você descreve alguma pessoa. Porque é muito legal a gente, na hora que está praticando, todas aquelas palavras, por exemplo, que vocês viram, a gente escrever frases usando as palavras, mas quando a gente só pratica com frases soltas, né? Então, eu aprendi então gorgeous. Aí eu vou escrever uma palavra usando gorgeous. So, my daughter is gorgeous. É uma frase, né? Não tem problema você estar praticando, provavelmente você vai realmente entender o significado dessa palavra gorgeous, mas é legal a gente, na hora de praticar também, colocar em textos, né? Pra gente praticar as linking words, né? Então, and, but. Então, ligar as frases, usar toda uma estrutura que você não vai usar se você tiver frase solta. Então, tenta fazer textos, nem que sejam pequenos também, sobre aquilo que você está aprendendo, ok? Que com certeza você vai praticar ainda mais. E agora, por fim, vamos para mais um exemplo. Because I don't know if you know, I have 2 kids. Pode mudar, Diego. So, this is Leonardo, this is Leo. Esse é o Léo, né? Eu tenho a Lívia e o Léo. So, Leonardo, né, que é o Leonardo, aqui a gente chama de Leonardo, is 4 years old and has light brown hair and dark brown eyes. Olha só, light e dark. Então, light significa claro. Então, eu estou dizendo light brown, so he has light brown hair. Ele tem cabelo castanho claro. E eu estou dizendo que ele tem dark brown eyes. Então, ele tem, os olhos são castanho escuro, ok? So, light brown hair and dark brown eyes. He's very energetic, okay? A little moody sometimes, but always sensitive and curious. Então, he's 4 years old, tem o cabelo light brown, os eyes dark brown, na verdade o cabelo light brown. He's very energetic. Lembra do sentido dessa palavra, do significado? He's very energetic. But you can guess, right? Because he's a 4-year-old boy. Então, crianças pequenas assim nessa idade têm aquela energia. So, he's very energetic. A little moody. Lembra o significado de moody? Moody, like sometimes he's ill-tempered, sometimes he's fine. Ele vai mudando de humor, né? Tá bem, não tá bem? É uma instabilidade. But always sensitive and curious. Mas ele é sempre sensitive. E agora? Ele é sempre sensato ou sensível, né? Vamos lá, vamos tentar não confundir essas duas palavras. So, he's always sensitive. Ele é sempre sensível and curious. E curioso. Ok, so this is Leonardo and that one was Livia. E essa foi a aula de hoje para vocês aprenderem bastante vocabulário. Coloca tudo em prática mais uma vez para não esquecer, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Diego, pode passar para o próximo, por favor, para nossa última tela, que na verdade que é dos idioms, antes da gente encerrar. São idioms que são bem, assim, dentro desse contexto de descrever as pessoas. Então, se você fala que alguém é a sight for sore eyes, he's a sight for sore eyes, significa que é colírio para os olhos, né? Essa é a expressão que a gente tem em português. Então, é uma pessoa muito bonita, que é um colírio para os olhos. So, like, Brad Pitt is a sight for sore eyes, né? O Brad Pitt é a sight for sore eyes, é um colírio para os olhos, de tão bonito que é. E o outro idioma é be the spitting image of someone. Então, se você fala, por exemplo, my daughter is the spitting image of my husband. My daughter is, esse be é o verbo to be, que eu tenho que conjugar. So, my daughter is the spitting image of my husband. A minha filha é a cara
do meu marido, né? A cara do pai dela, ok? Então, duas expressões super legais, anota aí para não esquecer, pratica, repete junto comigo, olha só. A sight for sore eyes. A sight for sore eyes. E a última, the spitting image of someone. The spitting image of someone, ok? Aí você tem que conjugar o verbo to be na hora de colocar na frase, ok? Então é isso, agora pode passar para a nossa última tela, por favor. Mais uma vez, olha só, gostaria de agradecer à rádio pelo espaço, por esse programa tão legal para vocês aprenderem inglês. É um prazer estar aqui ajudando vocês a aprenderem cada vez mais. E a gente está seguindo sempre uma sequência de aulas. Então, quem está me acompanhando ali desde o nosso primeiro dia, do nosso primeiro programa juntos, eu tenho certeza que está sentindo evolução aí. Tem muita gente que já está me seguindo no Instagram, que me manda mensagem por lá também. Se você não está seguindo ainda, Inglês com Júlia Monteiro está aparecendo aí para vocês. É mais uma oportunidade de vocês aprenderem inglês e de forma gratuita, né, gente? Então, não aprende quem não quer, né? Se a gente colocar na nossa cabeça que a gente quer aprender e a gente realmente se dedicar, nunca foi tão fácil. A gente nunca teve tanto acesso ao aprendizado como a gente tem hoje em dia com essa internet, com a tecnologia toda, né? E gostaria de agradecer muito a Mila. Para quem não conhece, a Mila é uma escola de idiomas aqui na Flórida. Ela está em parceria com a rádio e ela que possibilita aqui com que esse nosso encontro aconteça. É uma escola excelente, tem cursos de inglês para alunos internacionais, com o visto de estudante, o visto F1. Então, se você não conhece a Mila ainda, procure por eles. Se você está precisando de uma escola boa para você aprender inglês, pode entrar em contato com a Mila, que eu tenho certeza que você vai gostar, não vai se arrepender. Tá aparecendo aí os contatos para vocês, então milausa.com é o site deles, e aí eles têm duas unidades, uma em Miami e a outra em Orlando. Então pode também segui-los aí no Instagram, então Mila Miami USA ou Mila Orlando USA. Então para quem tá em Miami, Mila Miami USA, para quem tá em Orlando, Mila Orlando USA. Ok? Muito obrigado, thank you so much, see you next class.